E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Seja Deus. Essa mensagem, ela me chamou muita atenção. Glória a Deus, aleluia. Eu meditando nela, ela está falando de gratidão, ela está falando de fé, ela está falando de salvação. Glória a Deus, aleluia. Era 10 homens, Jesus estava passando, né? No livro de Levítico, capítulo 14, lá fala que os leprosos ali ficavam separados, não podia se comunicar, não podia se achegar às pessoas, né? Tinha um local reservado para os leprosos ficassem. Glória a Deus, aleluia, né? E esses leprosos, eles estavam separados. Ele não estava ali no meio das pessoas, ele estava num local separado. Mas esses homens, ele ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. Ele ouviu falar que Jesus, ele curava. Jesus, ele salvava. Glória a Deus, aleluia. E esses homens, quando eles viram Jesus, eles começaram a clamar. Eles começaram a clamar: Jesus, tem misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia. Se você, por mais que seja a situação que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está passando, a dificuldade, as lutas, qual é a causa que você está passando. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor e começamos a clamar, o Senhor, ele entra com providência e age no meio da situação. Glória a Deus. Jesus, ele entra com providência e traz a resposta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, esses homens, eles clamaram a Jesus. Eles clamaram o nome do Senhor Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós. Eram os homens que estavam ali separados, distantes, não tinham comunicação com a sociedade. Glória a Deus, aleluia. Eram rejeitados num certo ponto, porque se eles estavam separados, não podia se misturar. Mas Deus, ele é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que ele não faz exceção de pessoas. Ele não faz exceção de pessoas, glória a Deus, aleluia. E eles pediram, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus entrou com providência na vida desses 10 leprosos. Mas o que me chama a atenção é a gratidão desse que voltou, desse samaritano estrangeiro. Muitos hoje em dia esquecemos que nós devemos agradecer a Deus por qualquer situação que nós passamos. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor. Deus, ele entrega a bênção, entrega a vitória, mas nós esquecemos de agradecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E esse samaritano estrangeiro, ele reconheceu que quem fez o milagre foi Jesus. Ele reconheceu que Deus entregou a vitória para ele e ele fez o quê? Ele voltou. Quando ele viu que ele estava saindo, ele voltou. Ele se jogou aos pés de Jesus. Ele foi agradecer a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele teve fé. Os 3 tiveram fé. Os 10 tiveram fé, perdão. Os 10 tiveram fé. Porque quando Jesus mandou ir de mostrar o sacerdote, foram os 10 mostrar. Então eles tiveram fé. Mas teve um que fez diferente, que foi ser grato. Ser grato. Teve um que teve a diferença, fez a diferença. E quando esse samaritano ele voltou, por quê? Porque ele teve fé, mas ele também teve um coração grato. Glória a Deus, aleluia. E ele voltou e se jogou aos pés de Jesus. Jesus pergunta: não foram 10? Não foram, né? E porque Jesus tinha curado os 10, mas somente um voltou para agradecer. Porque esse tinha um coração grato. Glória a Deus, aleluia. E a fé que leva à gratidão. Para nós entendermos o propósito de Deus, temos que ter fé e gratidão. Glória a Deus, aleluia. Para nós entendermos o propósito de Deus, nós temos que ter fé. Mas nós temos que ter um coração grato ao Senhor.
Nós temos que ter gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Deus, ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Você tem tido um coração grato a Jesus por ter morrido na cruz do Calvário? Você tem tido um coração grato a Jesus por derramar o seu sangue puro por cada um de nós? Você tem tido o coração grato ao Senhor? Por Deus ter enviado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário? Você tem sido grato ao Senhor pelos livramentos que Deus tem dado, pelas vitórias, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, pela família? Você tem sido grato ao Senhor? Glória a Deus. Você tem sido grato? Porque Deus, ele se agrada de um coração, né, grato. Glória a Deus, aleluia. Ele se agrada. Glória a Deus, aleluia. Todos tiveram fé, mas só um teve gratidão. Só um voltou para agradecer. Glória a Deus, aleluia. Só um. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós colocamos o joelho no chão, nós pedimos ao Senhor, nós oramos, intercedemos, mas muitas vezes esquece de agradecer a Deus.